Fala pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre a lipogênese, como que ocorre a formação do tecido adiposo, o acúmulo de ácido graxo. A lipogênese nada mais é do que a hipertrofia das células adiposas, aumentar o tamanho das células adiposas. O número, a quantidade de células adiposas não muda. O que vai mudar é o tamanho dela. É isso que vai promover o aumento do tecido adiposo, a hipertrofia das células, e vai gerar obesidade. A alta ingestão de carboidrato junto com a falta de exercícios leva ao acúmulo de energia, o acúmulo de ATP. E esse excesso de carboidrato vai levar ao aumento da insulina, né? Que eles vão aumentar fatores de transcrição. Por exemplo, o SRBP1, o CHREBP, que eles aumentam a atividade das enzimas ligadas à lipogênese. Por exemplo, acetil-CoA carboxilase, a sintase de ácido graxo. Essas são enzimas que estão ligadas à lipogênese, que estão ligadas à formação do tecido adiposo, à formação de gordura. Como que ocorre a formação do tecido adiposo? Pessoal, peço que vocês prestem bastante atenção. Eu vou tentar falar o mais pausadamente possível, explicar da forma mais simples possível. O ciclo de Krebs, ele é o processo de formação de energia através da via aeróbia. Ele pode utilizar a glicose, o glicogênio, ácido graxo, aminoácido, enfim. Eu vou explicar aqui o processo, como que ele ocorre. Através da glicólise vai ser quebrado a glicose, né? A glicose vai ser quebrada e vai ser formada o piruvato. O piruvato vai entrar dentro das mitocôndrias, né? E através da enzima piruvato desidrogenase, ele vai ser formado o acetil-CoA. O acetil-CoA é o único produto que entra dentro do ciclo de Krebs para ser oxidado. Não entra nenhum produto mais. Então, qualquer outra molécula tem que ser transformada em acetil-CoA para entrar no ciclo de Krebs. E qual é a função do ciclo de Krebs? A função do ciclo de Krebs é oxidar o acetil-CoA, é extrair a energia que tem do acetil-CoA, que são os hidrogênios. O que acontece? São 8 processos que acontecem no ciclo de Krebs, tá? O acetil-CoA, ele vai sofrer reações por enzimas catalisadoras, que vão vão tirar os hidrogênios, né, para extrair a energia. Lembrando que nos hidrogênios, a gente tem os prótons H+, e os elétrons. Os elétrons é a energia contida nos alimentos. Beleza? Tudo bem até aí, pessoal? A energia contida nos alimentos. Que através de transportadores de hidrogênio, que é a nicotina adenina dinucleotídeo e a flavina adenina dinucleotídeo, vão pegar esses hidrogênios e vão levar para a cadeia transportadora de elétrons, que é onde vai ser formado os ATPs. Através das proteínas citocromos, elas vão pegar o hidrogênio, né, e vão passar por reações e vão formar o ATP através dos elétrons. E o que acontece com os prótons H+? Se os prótons H+ ficarem na cadeia, eles vão gerar uma acidose, vai ter uma acidose metabólica. O ciclo não vai rodar novamente. Então vem o oxigênio, como eu falei, isso é uma via aeróbia, então tem que ter oxigênio. O oxigênio aceita os prótons H+, e forma água no final da cadeia transportadora de elétrons, para continuar sendo gerado energia. Se não tivesse o oxigênio, o que ia acontecer? Acidose metabólica. Não ia continuar o processo da cadeia transportadora de elétrons. Então, de uma forma bem simples, como que ocorre o ciclo de Krebs? Porém, a lipogênese ocorre de que forma? Se eu já tenho muito ATP e não preciso formar mais, o que acontece com o acetil-CoA que eu tenho ali para ser oxidado no ciclo de Krebs? Já que eu tenho muito ATP e não preciso formar mais. O excesso de ATP leva à paralisação do ciclo de Krebs. Ou seja, não ocorre a oxidação do acetil-CoA. Se não ocorre a oxidação do acetil-CoA, ele volta a ser reesterificado. Ele vai ser formado gordura novamente. A oxidação do acetil-CoA seria a forma da gordura ser oxidada. Como que ocorre a lipogênese? De novo, a gente está aqui no ciclo de Krebs. A primeira reação do ciclo de Krebs é o acetil-CoA se ligar ao oxalacetato. Essa é a primeira reação do ciclo de Krebs. Através da enzima citrato sintase,
formando o citrato. Porém, o citrato, ele não consegue sair de dentro da mitocôndria sozinho. Ele precisa de um transportador. E o principal local onde é formado, onde ocorre a lipogênese, é no fígado. Ou seja, o que vai acontecer? O citrato, pessoal, vou passar aqui do outro lado para explicar melhor. O citrato, ele é transportado através da bomba citrato para o fígado. Onde vai acontecer o quê? O citrato ele vai ser quebrado de novo. Lembra que ele foi juntado o acetil-CoA com oxalacetato, formou o citrato e foi transportado para o fígado. Lá no fígado ele vai ser quebrado de novo pela citrato liase. Ele vai voltar a ser o acetil-CoA e o oxalacetato. O oxalacetato ele vai voltar novamente a ser piruvato e vai para formar ATP. E o que acontece com o acetil-CoA? O acetil-CoA ele vai ser transformado em malonil-CoA pela enzima acetil-CoA carboxilase. O malonil-CoA, pelo complexo sintase de ácido graxo, vai ser formado em ácido graxo. Novamente já foi formada a gordura. E como que ocorre a formação do tecido adiposo? Através da alfa-glicerol fosfato. A alfa-glicerol fosfato vai pegar os ácidos graxos livres e vai formar o tecido adiposo, vai formar a gordura. Pessoal, por que é importante a gente saber esse processo inteiro? Como que é o processo de formação de gordura? Não adianta a gente saber só o processo de metabolização da gordura. A metabolização da gordura, ou seja, a lipólise, que é a quebra do tecido adiposo e depois a oxidação do tecido adiposo dentro do ciclo de Krebs, a gente vai estudar esse processo e ver quais enzimas são importantes da gente estimular para acontecer isso. Porém, quando a gente entende como ocorre a formação de gordura, que é através do excesso do consumo de carboidrato, vai gerar muita energia, consequentemente pelo consumo de carboidrato, vai ter uma elevação na insulina, na corrente sanguínea, ele vai estimular enzimas que são formadoras, enzimas que participam no processo da lipogênese, como eu falei lá no início, que é acetil-CoA carboxilase e o complexo sintase de ácido graxo. Então, a gente sabendo como ocorre o processo de formação de gordura, através do treinamento e através da alimentação, a gente vai conseguir inibir, a gente vai conseguir transformar isso daqui. Então, você sabe que o excesso de carboidrato vai estimular, vai elevar a quantidade de insulina e estimular essas enzimas? Poxa, você não pode comer tanto carboidrato assim, nesse processo de emagrecimento. E através do treinamento, você vai estimular enzimas que aceleram, que participam na oxidação de gordura no ciclo de Krebs. Uma pessoa normal, ela tem de 20 a 30 bilhões de células adiposas, enquanto um obeso tem de 60 a 80 bilhões. A quantidade de células adiposas é determinada até os 20 anos e depois dessa idade não muda. Lembra então que eu falei, pessoal? No início, lá que eu falei no início, ocorre a hipertrofia das células adiposas, porém não muda o número. Se esse obeso, que tem de 60 a 80 milhões, emagrecer, ele vai continuar com esses 60 a 80 bilhões de células, eu falei errado, falei milhões, são bilhões, com 60 a 80 bilhões de células adiposas, porém, elas vão diminuir, elas vão reduzir o tamanho, e esse é o processo de emagrecimento. Valeu, pessoal, até a próxima aula.